Graça e paz para a igreja. Amém. Aleluia. Você já sentiu a presença do Senhor nessa noite? Nós estamos em festa, então desde já eu quero que você bata a palma para o Senhor, porque palma reflete alegria, e eu sei que o Senhor está aqui e Ele já tem alegrado os nossos corações. Você pode sentar no seu lugar. Hoje é o terceiro dia de festividade. Engraçado, irmãos, que eu já ministro há 29 anos, né? Eu já ministro desde praticamente quando eu me converti. O Senhor me deu a graça de falar. E o interessante é que isso aqui é a minha igreja, né? Vocês sabem, até na minha igreja, meu coração treme quando eu vou ministrar. Às vezes, você, quando ganha oportunidade, acha que não. E eu sempre, no início, eu orava ao Senhor, Senhor, tira essa tremedeira, Senhor. As pessoas falam com tanta naturalidade e eu fico tremendo, mas o Senhor, irmãos, colocou no meu coração que isso é um bom sinal. Isso é um sinal que eu dependo do Senhor para tudo aquilo que eu vier fazer. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você tenha uma vivência com Deus, irmãos, o altar precisa estremecer o nosso coração, porque o altar é daqui que sai alimento, é daqui que sai vida para as nossas vidas. A gente está aqui nessa festividade, o tema da festividade é... Qual o tema da festividade? Quem sabe? Mais forte, irmãos. A unidade. Aleluia. A unidade é uma potência. Eu sei que já tiveram aqui 2 pregadores que me antecederam na ceia, no sábado e no domingo, e eles falaram muito bem sobre a unidade, né? Eles ali brincaram, né, através da palavra, enchendo as nossas vidas. Eu também quero falar de unidade, até porque é o tema, mas eu também quero falar de unicidade. Diz para mim assim, unicidade. Porque a gente só vai ser uma potência em unidade se a nossa unicidade ser tratada. O que é unicidade? É a nossa singularidade. É quem nós somos, que não pode ser igual ao outro. Unicidade é a única singularidade. Levanta as tuas mãos e diga assim: eu sou único, eu sou única. Irmãos, Deus nos escolhe segundo as nossas singularidades. Ele não escolheu a Aline porque a Aline parece com a Josiane. Ele não escolheu a Gisela porque a Gisela parece com a pastora Paula, não. Ele escolheu cada um de nós exatamente porque nós somos quem nós somos. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque às vezes nós não aceitamos quem nós somos. A gente olha o ministério do outro e quer parecer com o outro, mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te escolhi por você ser exatamente quem você é. A unidade só vai ser uma potência quando você estiver bem dentro da sua unicidade. Eu quero ler o versículo 23, que é o versículo tema, que diz assim, ó: eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo o conheça, que tu me enviaste a mim e que tens amado a ele como tens amado a mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, que é João 17, e eu quero que você deixe João 17 aí aberto para mim, por favor. Quero que você deixe aberto aí no livro de João, capítulo 17, que a gente vai falar e a gente vai usar esses versículos para entender essa palavra. Primeira coisa que eu quero que você entenda: que momento foi esse de João 17? Esse momento do Evangelho de João 17, ele antecede do capítulo 13 até o capítulo 16, o Senhor Jesus, ele faz um discurso de despedida. Está chegando a hora dele ir embora, então ele começa a dizer para o povo, ele começa a anunciar, ele começa a trabalhar isso dentro do coração dos discípulos. Ele diz: ó, vocês estão comigo esse tempo todo, mas eu vou partir. Aonde ele passa, ele começa a discursar: eu estou indo embora, eu estou indo embora.
frequenta a igreja e não quer ser de Jesus? Então, graças a Deus, todo mundo aqui é de Jesus. Por quê? Se todo mundo aqui é de Jesus, a gente sabe que esse momento de despedida era um momento triste, porque relatava tão logo que Jesus seria crucificado. Então ele teria um momento de dor e ele sabia daquilo. E ele vai se despedindo dizendo: eu vou partir. E ali, o Senhor, em diversas vezes na palavra, ele fez algumas orações. Antes de chegar nessa oração sacerdotal, eu preciso lembrar a cada um de nós que o Senhor fez algumas orações. Então ele se coloca como referência de que eu e você precisamos, na nossa unicidade, tratarmos de ser pessoas de oração. Se você não gosta de orar, irmãos, eu tenho uma informação para te dar: você não chega em lugar nenhum. Porque a oração, ela abre caminho, a oração dá direção, a oração acalma a alma, a oração te faz você passar e andar um pouco além. Então, se você não gosta de Senhor, tira esse demônio de mim. Eu preciso gostar de orar. Precisa gostar de orar. Isso vai fazer você crescer na unicidade e ser uma potência na unidade que é a igreja. Então a gente vê a primeira oração ali de Jesus, é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração muito conhecida. Até quem não frequenta os templos consagrados ao Senhor conhece a oração do Pai Nosso. Então o Senhor orou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? E vocês conhecem aí o restante, dando um exemplo para a gente ter uma base de como orar. Aí o Senhor, ele tem outra oração que chama muito a minha atenção. É quando o Senhor ora no túmulo de Lázaro. Fala assim comigo: no túmulo de Lázaro. Irmãos, Lázaro estava ali morto. Aí as irmãs de Lázaro convidam o Senhor para vir. E quando o Senhor chega ali, Lázaro já está morto. Mas a Bíblia diz que o Senhor eleva os olhos dele para o céu e ele abre a boca e clama audivelmente para que todos ouçam. Ele faz uma oração por Lázaro. Isso mostra para mim e para você que vai ter momento que a gente vai ter que orar em silêncio, mas vai ter momento que a gente vai ter que abrir a nossa voz e profetizar orações. E o interessante, quem era Lázaro, irmãos? Lázaro é conhecido como amigo de Jesus. Jesus tinha um amigo, olha que coisa legal. Tem gente que diz que não confia em ninguém, nem que é amigo, só tem Jesus como amigo. Tira isso do teu coração, irmãos. Nós somos uma potência quando estamos em unidade. E a amizade também é unidade. E eu quero dizer para você uma coisa: Jesus orou pelo amigo dele. É uma referência que ele dá para a gente. Quem tem amigo aqui, irmãos? Quem tem amigo? Levanta a mão. Você tem orado pelo seu amigo? Você tem sido canal de bênção para o seu amigo? Você já viu aquele amigo, aquela amiga que você olha e você diz assim: eu sei que foi Deus quem me presenteou com essa pessoa. Irmãos, não se preocupe com as trevas que surgem no seu caminho. Quando você é de Deus, a luz do Senhor vai fazer essa treva sumir e os amigos que são de Deus vão permanecer. Você é de Deus? Eu sou de Deus, então. Eu tenho certeza que eu sou de Deus, então eu creio em Jackson. E se aproximar-se de mim e não for de Deus, tu vai sair. Porque o Senhor, do mesmo jeito que a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo, eu acredito que o malfeitor também não permanece no caminho do fiel. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele sairá. Porque a gente ora: Senhor, que os meus amigos sejam bem saudados,
Se tem algum amigo por aí que o Senhor reservou para ter um encontro comigo um dia, Senhor, faça essa aproximação, porque pessoas, quando se juntam no Senhor, irmãos, são brasas acesas. E essa foi uma das orações de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor orou pelo seu amigo Lázaro, ele reviveu e muitos creram. Olha que interessante. Ele orou, abriu a boca e declarou. Tem gente que tem medo de abrir a boca, irmãos, porque pensa assim, ai, se não aconteceu o que eu estou orando, o que vai acontecer? Eu vou passar vergonha, irmãos. Abra a tua boca quando Deus mandar e declara, porque quem garante o fluir é o Senhor. A gente só precisa estar ciente de qual é a semente que está nas nossas mãos. A gente se preocupa muito na colheita, mas eu quero te dar um conselho como igreja. Não se preocupe com a colheita, porque a colheita é certa. Se preocupe com a semente que está nas tuas mãos. Se a semente que está nas tuas mãos é boa, você vai ter uma colheita maravilhosa. Eu acredito. E outra oração que Jesus fez, que chamou muito a minha atenção no Getsemane. Ele vinha fazendo esse discurso da partida dele, e de repente está muito próximo. Aí ele chama alguns dos seus discípulos para orar com ele. Isso. Aí ele deixa os discípulos ali e segue para clamar. E de repente ele clamou, não sei se ele sentiu uma sede, alguma coisa, ele desceu e foi ter com aqueles que ele deixou ali, né? A cobrir de oração. No veio, olha, irmãos, estou dormindo. Aí Jesus fala, subo para orar e vocês dormem. E o interessante é que antes de Jesus subir para orar, a Bíblia é exata, ela diz que o Senhor, ele se abriu para aqueles discípulos. E ele, José, disse assim para aqueles discípulos, eu vou abrir e orar, porque a minha alma está muito abatida. Eu estou com dor, sentindo um sofrimento. Olha Jesus falando isso. Eu estou com dor, sofrimento na minha alma. Eu vou até aí me reservar para orar. Irmãos, ele não pediu nada além do que me ajude. Estenda as mãos. Sustenta-me neste momento de oração. E ele volta, eles estão dormindo. Aí ele acorda. Está lá, ele sonolento, ele diz, vocês já dormiram? Acho que ele pensou assim, não, vou ter que voltar e orar de novo. E ele voltou para orar. E ele desce novamente após a oração. E o que os discípulos estão fazendo? Dormindo novamente. Irmãos, tem gente que tem dificuldade para aprender. Se Jesus falar contigo uma vez, ouça ele duas, irmãos. E ele novamente fala, de novo, vocês dormiram? Novamente o Senhor veio. Novamente eles fazem o quê? Então, tem gente que ficar com o coração, não tem jeito, nem Jesus falando. Tu é fraco ou tu é forte para oração? Porque se tu é fraco, que o Senhor te fortaleça nessa noite. Aí o Senhor diz, tá bom, não tenho o que fazer. Mas o que eu aprendo com isso, irmãos? Mesmo diante disso, Jesus coladinho com eles, ensinando eles diariamente, sendo referência para eles. E eles, fazendo vida de mercador. Eu aprendo que vai ter um momento que eu e você estaremos sozinhos. Diante de pessoas que poderiam estar nos ajudando, diante de pessoas que poderiam estar sendo nossa cobertura, mas estaremos sozinhos. Mas que quando você sentir-se sozinho, você se aproxime ainda mais de Jesus. Tem gente que na solidão se revolta até marcar o Senhor.
Tem gente que na solidão quer jogar tudo para o alto. Eu quero te dizer uma coisa: se você quiser jogar tudo para o alto, jogue, mas caia no colo do Senhor. Não desista daquilo que o Senhor te escolheu para você fazer. Então, mesmo que quem poderia estar fazendo alguma coisa por você não esteja fazendo, creia que o Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de nós. Então se imagina aquela oração, irmãos, com dor, com amargura. Quem já orou com dor e com amargura sabe. Vamos está passando um momento difícil. Você quer que alguém olhe para você e entenda a sua dor. Você quer que alguém olhe e tenha complacência de você diante daquela situação. Se surgir alguém, Joyce, legal. Mas se não surgir, o Senhor te abraçará. Eu tenho uma oração que é fixa no meu coração, irmão. Eu digo: Senhor, se tu tiver que botar alguém para me ajudar, eu recebo. Mas se não surgir ninguém, Senhor, me abrace tu. Porque a minha confiança, Senhor, está em ti. Eu sou tua, Senhor, e eu creio que tu és meu. Senhor, eu sei o que tu fez na minha vida e nada do que fizerem comigo, Senhor, por pior que seja, vai me abrir mão do seu amor. Seu amor é maior. Seu amor me consome. E o Senhor estava vivendo um momento daquele para ser referência para mim e para você hoje. E outra oração que o Senhor faz, que essa é curta e poderosa, irmãos, é lá no Calvário. Quando começa aquela reunião, aquela gritaria, apedreja, aquilo, solta Barrabás, está aí, escrito Rei dos Judeus. Eu quero ver o teu Deus te tirar daqui. As pessoas zombando de Jesus. Irmãos, eu não sei qual é o sentimento que você sente quando alguém zomba, se você já passou por isso. Mas se você já passou, irmãos, deve ser um sentimento horrível. Você ter a sensação que alguém está zombando de você. Alguém está tirando, vamos dizer um pouco laxo, onda com a sua cara. Olha só. Rei dos Judeus. Salve sentimento. Imagina, irmãos. Não daria vontade? Era a mão que estava presa, o pé ainda estava solto, de chutar com o nosso pé? Não dava vontade de ter uma reação e mostrar só um pouquinho de quem nós somos sem Jesus? Porque a gente sem Jesus revida a pedra que nós recebemos, mas a gente com Jesus pega a pedra e oferta ao Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro juiz. É Ele quem responde às nossas petições. E Ele ali, sendo rechaçado por todos, Ele diz: pessoal, pare, perdoa. Eles não sabem o que fazer. Nossa, eu lembro desde que eu comecei esse princípio pela primeira vez, mas eu me apaixonei, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de percorrer que dava. Aí, eu conheço Jesus, decido segui-lo e descubro que não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito dele. E como referência, eu não posso devolver o que atiram sobre mim. A única coisa que eu posso devolver é o amor. Fora isso, ninguém pode, irmãos, fazer exalar de mim o que eu não tenho na minha essência. Se alguém está conseguindo despertar ódio em você, fala: tem ódio na tua essência. Meu Deus, é verdade. Se alguém está conseguindo despertar raiva em você, tem raiva na tua essência. Porque quando não tiver, irmãos, tu vai fazer para todo mundo papel de bobo. Eu gosto muito de usar minha mãe como referência, porque minha mãe de verdade é uma referência para a minha vida. Eu falo que a minha mãe é de outro mundo. Eu digo que quando ela vier partir para o Senhor, eu vou colocar na lápide dela assim: era uma inocente. Porque de verdade, tu pode estar
fazendo com a minha mãe e a minha mãe não consegue entender. Tu está fazendo alguma coisa ruim para ela. Para mim é nada, irmãos. Fala, mãe, é possível que tu não está enxergando isso? Eu digo, não. Enfim, por esse lado, não é bem assim. Sabe por quê, irmãos? Essência pura. A Bíblia diz o quê? Tudo é puro para os puros e tudo é impuro para quem é impuro. Ninguém vai despertar coisa ruim em você se o Senhor já te encheu dos frutos do Espírito. É os frutos do Espírito que precisa exalar de nós. E o Senhor nos dá esse exemplo. Olha, vocês precisam perdoar. Então, a primeira coisa que a gente precisa tratar também na nossa unicidade é a liberação do perdão. A gente não libera perdão para quem nos fez bem. Para quem nos fez bem, a gente libera gratidão. Senhor, quer que a gente entenda e libere perdão, irmãos. Nós somos livres, não podemos estar aprisionados a nenhum sentimento que nos afaste do Senhor. Eu sei que alguns sentimentos, irmãos, são difíceis para a gente ver, porque a nossa natureza pecaminosa, ela reluta contra a santidade que Deus traz sobre nós. Mas quem aqui se decidiu ser de Jesus? Então, se você decidiu ser de Jesus, deixa a bondade dele entrar no teu coração. E diga, Senhor, é difícil para mim, mas eu quero liberar perdão, Senhor. Eu quero te entregar de verdade o meu coração em toda a sua essência. E eu quero que o Senhor habite nele. Eu escolho, Senhor, perdoar. Não dê condição para liberar o perdão. Acho que vou perdoar se eu sentir, se olhar para mim desse jeito. Só vou perdoar se o Senhor me dá um sinal. O sinal que o Senhor te dá é que você precisa amar. Não tem outro sinal, irmãos. Esse é um sinal que tu tem que seguir para a vida inteira. Então é uma oração ali no final, irmãos. No fim da vida terrena de Jesus, Ele nos dá essa referência. Vocês precisam perdoar. Olha, eu aqui por tudo que estou passando e sendo um exemplo para vocês. Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Irmãos, quem tem discernimento é quem é cheio do Espírito Santo. O Senhor sempre vai cobrar mais de nós, porque nós temos o Espírito da sabedoria e da excelência do Senhor. Então o mundo de verdade não entende muitas coisas, irmãos. Quem precisa entender sou eu e você. Nós precisamos entender. Que isso seja uma referência para nós. Você quer que a Bíblia aberta, irmãos? Amém. Diz assim, olha só, no versículo 17 do capítulo 1, irmão. Diz assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora de glorificar a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ou seja, já na oração sacerdotal, irmãos, essa oração sacerdotal, ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o Senhor falando com Deus sobre Ele mesmo. É Jesus se entregando para Deus. A segunda parte é Jesus falando dos discípulos para Deus, dizendo, olha, eu vou voltar para ti, meu Pai, tu sabe, mas eles, os discípulos, ficarão aqui. E eles devolvem aquilo para Deus. A terceira parte é Ele falando daqueles que ainda não existia e iriam existir ainda, iriam crer nele. Quem é essa terceira parte? Eu e você, a igreja do Deus. Jesus falando de nós quando nós nem existíamos.
como pai, dele como filho, e ele diz: olha, a glória que tu tem me dado, eu te devolvo, Senhor. O que a gente precisa entender já no capítulo 1? Tu entende que Deus é teu pai? Amém. Eu sei, irmãos, que muita gente não teve o privilégio de ter um pai bom. Graças a Deus eu tive, né? Graças a Deus. Eu tive um pai que foi sustentador, provedor do meu lar. Então, é muito fácil para mim entender Deus como um Deus provedor. Porque meu pai, na medida do possível, foi um provedor para a gente. Deu o que ele podia dar de melhor, deu o que ele nem recebeu do pai dele. Então, para mim é fácil entender essa bondade de Deus como pai. Mas eu sei que tem gente que não teve esse privilégio. Eu estava conversando com uma pessoa que não teve, porque, segundo é o que ela conta, eu não sei, porque a história, na sua origem, só sabe quem vive, né? Cada um conta o que quer. Mas, segundo que essa pessoa me contou, ela não tem uma mãe legal. E que a mãe dela nunca deu um apoio para ela, em momento nenhum da vida dela. E ela não tem família, e por isso a vida dela está do jeito que está, e todas as lamentações. Aí eu trouxe uma palavra para ela e disse para ela assim: olha, isso não vai poder mudar. Você já ligou para sua mãe e tentou acertar esses ponteiros? Pedir perdão se você errou, tentar consertar o que está desnivelado, para que essa união familiar restaure? Não, minha mãe não quer, já tentei sim. Então eu tenho uma novidade para você. Você não depende da tua mãe, porque o Senhor te dá uma família. Irmãos, se o teu relacionamento com a tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, seja lá quem for, tem condição de ser restaurado, o Senhor restaura. Mas se não tem, o Senhor te dá algo novo. O Senhor te dá uma mãe, o Senhor te dá um pai, o Senhor te dá um esposo, o Senhor te dá um filho, porque o Senhor é família. E eu disse para ela: ó, não quero mais ouvir sua lamentação. Foi a última vez, acabou. Você não pode mais dizer para mim que tu não tem mãe, porque a nossa igreja tem maternidade e paternidade. Então aqui, eu sou tua mãe. A hora que você precisar, eu sou da madrugada. Precisou, não acha que está me incomodando, ligue. Você disse para mim que a tua mãe não liga para você, não procura saber de você. Então eu vou te ligar direto. É isso que você está precisando? A única coisa que a gente precisa, irmãos, é ser sensível e confessar. Olha, eu tenho uma deficiência aqui, eu tenho uma carência aqui. Você pode me ajudar? Você pode. Irmãos, comunica a sua necessidade ao santo e o Senhor vai suprir. E Jesus diz: tu és o meu pai, eu sou teu filho. Ele faz aquela condição de dizer: eu sei que tu cuida de mim. Porque pai, irmãos, é provisão, pai é carinho, pai é sustento, irmãos. Pai, até para pegar, irmãos, pega com carinho. Isso é referência, eu estou dizendo, tem as suas exceções, irmãos. Mas exceção não serve para a gente. Exceção só serve quando Deus quer mudar, irmãos. Porque a referência é que pai e mãe precisam ser alguém que cuida da sua cria. A gente está com uma criança recém-nascida aqui na igreja, irmão, que é a Ana Júlia. A Ana Júlia acabou de nascer, acabou de fazer um mês de idade. É filha da Rayane e do Júlio. Até um mês atrás, irmãos, eu não consegui olhar para a Rayane e para o Júlio e encontrar uma mulher e um homem. Eu via duas crianças. Duas crianças de verdade. E a Rayane com a barriga crescendo. Meu Deus, como é que duas crianças vão cuidar de uma criança? A gente sabe que os avós iam ajudar, né? Mas avó não tem obrigação de pai, de pai e mãe. Aí essa criança nasceu. Aí tá Rayane pra lá e pra cá com a criança, ó. Mas eu acho engraçado o Júlio pegando. Observa o Júlio pegando essa menina. Ó, pega a mãozinha dele e bota assim para proteger, com todo o cuidadinho e segura aqui, para proteger. Pelo menos é a visão que eu tenho. Ele está tentando proteger a cabeça, a estrutura da criança, a perninha. Uma criança aprendeu a ser pai. Uma criança aprendeu a ser mãe. Sabe por quê, irmãos? A
A natureza é assim. A natureza é assim. Você não se torna quando a necessidade surge. Então o Senhor, irmãos, é aquele que cuida de você na sua necessidade. Ele tem um cuidado na mesma hora que tu nasce como filha de Deus. O Senhor surge já saindo da condição de criador para teu Pai. Não queira o Senhor só como seu criador, mas queira Ele como seu Pai. E diz assim, ó, assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna, tudo quanto lhe deste. Irmão, o Senhor nos dá poder. Você já recebeu o poder do Senhor? Esse poder serve para transformar a nossa vida. Esse poder serve, irmãos, para fazer brotar em nós aquilo que nós precisamos. Aí olha o versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa. Toda a Bíblia, irmãos, ela é fundamentada e finalizada para que a gente conheça a vida eterna através de Jesus Cristo. Você pode caçar Jesus por bênção, você pode caçar Jesus porque tu está ferradão para uma ajuda, mas essa não é a finalidade. A finalidade é vida eterna. E sabe o que é preocupante para a gente, ocidentais? É que a gente vê a vida eterna como algo do futuro. A vida eterna não é algo do futuro. Repete assim comigo: a vida eterna não é algo do futuro. Irmãos, não é. Tira isso da tua cabeça. A vida eterna começa exatamente no momento em que você aceita Jesus. Nós somos seres imortais. Deus não está preocupado com a nossa mortalidade, não, irmão. O céu ou o inferno. É a nossa decisão que vai ver o que a gente faz com a nossa imortalidade. Então, irmãos, quando tu aceita Jesus, ali começa a nossa vida eterna. A gente começa a partir dali, nos preparando para encontrar com o Senhor. Ah, vou me preparar amanhã. Depois de amanhã, porque já ouço isso há tanto tempo que o Senhor está vindo, irmãos, o Senhor está vindo. Aleluia. E a vida eterna começa nesse momento. E sabe o que é legal nesse versículo 3? É só, minha vida eterna é essa, que conhecemos a Ti como único. Conhecer. O que é conhecer a Deus, irmãos? Será que eu conheço a Deus quando eu leio muito a Bíblia? Será que eu conheço a Deus quando eu leio sobre as histórias judaicas ou outras coisas? Esse conhecer que a Bíblia diz aqui no versículo 3 não tem nada a ver com conhecer a ciência, não tem nada a ver com conhecer pelo tanto que eu tenho de conhecimento da palavra, não. Tem muita gente que conhece a palavra e não sabe nada da vida eterna, não provou a vida eterna. Esse conhecer remete muita ideia lá de Gênesis. Se você já leu Gênesis, você vai ver que o que é declarado no livro de Gênesis? Adão e Eva estavam ali, já dias, virgem, mas a Bíblia diz assim, ó, e Adão conheceu a Eva e gerou um filho. Será que esse Adão conheceu a Eva, Jackson? Foi Adão e Eva sentar e Adão perguntar assim, Eva, tô brincando que a gente sabe que não tem, né? Quem foi teu pai? Quem foi tua mãe? Preciso conhecer você. Eva, quem são teus irmãos? O que tu faz durante o dia? Esse é o conhecer, não, irmão. Esse conhecer que a Bíblia fala é o conhecer da intimidade de uma relação sexual. Eles se conheceram através dessa relação e ali eles se conheceram. O que acontece, irmãos? Uma intimidade. Então esse conhecer é o mesmo conhecer que fala aqui, ó, que fala, e a vida eterna é essa, que conheçamos. Ou seja, a vida eterna é essa, é nós com intimidades com o nosso Senhor, uma intimidade de relacionamento. O tanto que você lê, irmãos, pode te ajudar muito, como pode te atrapalhar muito.
Eu lembro que em 2 fases da minha vida eu fiquei muito preocupada com saber humano. Quando eu fui fazer seminário, me lembro. Quando eu fui fazer seminário, que eu me inscrevi para o seminário, eu disse: Senhor, eu escuto muita gente dizer que a letra mata, mas eu creio que a letra também pode aproximar o ser humano ainda mais do Senhor. E eu quero fazer seminário, Senhor, não para morrer dentro do conhecimento, mas para conhecer mais do Senhor. Não me permita morrer dentro da ignorância do meu saber. E eu fiquei muito preocupada, irmãos. Pegando, foram anos ali. Graças a Deus, eu digo que na minha vida o seminário fez muito bem. Se você pode conhecer o Senhor através de conhecer a palavra, faça isso. Isso é bom. Isso faz você ter mais intimidade com o Senhor. E outro momento que para mim foi muito preocupante em relação ao saber foi quando eu escolhi a graduação que eu ia fazer. Eu disse: Senhor, eu não sei o que é uma faculdade. Eu vou entrar, Senhor. Eu vou dar início. Algumas pessoas entram, Senhor, para fazer um curso e te abandonam lá. Algumas pessoas, na minha sala, algumas pessoas abandonaram o Senhor. Eu fui testemunha, eu vi. Senhor, eu não quero me perder dentro desse saber. Mas, Senhor, eu quero que esse saber sirva para a providência do Senhor na minha vida e daqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Não deixe eu me perder no saber. Irmãos, não se perca no saber, mas se aproxime do Senhor. Leia mais, busque mais, mas não para debater. Eu tenho irmão. Sempre que alguém me pergunta alguma coisa da Bíblia, e é só saber por saber, eu falo: qual é o objetivo da pergunta? Eu não discuto Bíblia, irmãos. Eu, pastor Eliane, não acho que Bíblia é algo para se discutir. Eu não tento convencer quem não quer ser convencido. Eu não tento empurrar Jesus abaixo da goela dos outros se não quer, irmão. Desculpa, eu sei que tem gente que faz assim, eu respeito. Eu não. Eu acho que o Senhor é tão gostoso, irmãos, tão gostoso, que a sede de Deus surge no coração e o Senhor oportuniza condição para nós. Então, que esse saber, que essa intimidade do dia a dia com o Senhor, nos aproxime mais dele e que isso nos torne uma potência como igreja. Diz assim, ó: eu glorificar-te-ei na terra, tendo consumada a obra que me deste a fazer. Eu o glorificarei na terra, tendo consumado a obra que me deu a fazer, Jesus disse. Irmão, tu tem glorificado o Senhor na terra? A terra é lugar para a gente glorificar o Senhor. Não é para a gente viver murmurando, não. É para glorificar. Levanta tuas mãos e diga assim: eu quero ser alguém que glorifique o Senhor na terra. Aí Jesus diz assim, ó: e pelo que tu tens me dado. Irmãos, tu sabe o que o Senhor tem te dado? Tu sabe, olha só, a obra que me deste a fazer. Tu sabe qual é a obra que o Senhor tem te dado, irmãos? Estou falando de serviço, não. Tem gente que confunde serviço da igreja com obra. Serviço é uma coisa, obra é outra. É óbvio que para algumas pessoas o serviço será obra, porque é um chamado específico. Tem pessoas que têm uma graça para limpar a igreja comum dele ser um serviço. Mas na vida de algumas pessoas pode ser obra. A gente precisa saber a diferença do que é obra e do que é servir. Jesus fala: olha, tu me deu uma obra aqui na terra e eu fiz. Irmãos, tu já tem consciência como servo para que você foi chamado? Por quem? Tu já sabe, pelo Senhor, para que você foi chamado. O que arde no teu coração e tu entende que é o Senhor que quer te usar para realizar aquilo? Diz assim, ó: e agora, no versículo 5, e agora glorificar-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo
não existisse. Olha só Jesus falando, olha, meu Pai, Deus, tu tem uma glória contigo antes mesmo da existência do mundo. Irmãos, isso mostra pra gente que Deus era, e há de ser. Aleluia. E Ele cuida de nós, irmãos, antes de tudo, porque nós já fomos um dia o sonho de Deus. Eu creio, irmãos, que eu fui o sonho de Deus. Creio que Deus, irmãos, me fez no ventre da minha mãe. Quando meus ossos ainda eram, irmãos, uniformes, o Senhor foi lá e desenhou, cuidou de nós. Esse Deus que tu serve, Ele sempre foi, e sempre há de ser. E diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste e eram teu, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Achei esse versículo profundo, irmãos. Olha o que o Senhor, Jesus diz. Olha só, tu me deste, Senhor, tu me deste alguns que eram seus. Irmãos, Deus traz pessoas para as nossas vidas, sim. E a gente precisa ser responsáveis com essas pessoas que Deus traz e nos entrega, sejam elas em qualquer situação que seja. É o nosso dever receber do Senhor, cuidar e devolver para o Senhor. Eu recebi uma ligação essa semana, irmão, que eu falei, meu Deus, essa pessoa é outro nível, preciso desse nível, Senhor. Ela me ligou e disse assim, pastor, eu tive um sonho. Eu não sei que a senhora consegue discernir o sonho? Posso contar? E a senhora me diz o que entende? E ela me contou o sonho antes de eu dizer, eu não tinha entendido nada ainda. Ela mesmo deu discernimento. Ela falou assim, esse sonho dá a entender que Deus vai levar meu filho. O filho dela tem 5 anos de idade. O meu marido está muito preocupado, já me ligou 3, 4 vezes hoje para saber como é que a criança está. Ele até te ligar durante o dia mais uma vez só, mas hoje já ligou várias vezes. E eu não entendi nessa manhã do sonho, não. Confesso que eu não tive essa leitura do sonho, não. Aí eu disse para ela assim, mas da onde tu tirou isso? Sem significa que Deus vai levar para ela, olha, eu não vejo por esse lado, não. Acho que Deus para levar uma criança de 5 anos para o pai e para a mãe é bem cruel. Bem cruel, porque não tem estrutura. Irmãos, eu admirei essa mulher, porque eu disse para mim, eu tenho, pastora. Se Deus quiser levar meu filho, eu entrego. Aí eu falei, então Deus falaria só para você, não para o teu esposo. Porque você tem estrutura e ele não. E eu falei, olha, que estrutura boa, esse meu filho está com 25, eu quero entregar. Um discípulo, irmãos. Mas o que eu achei legal, irmãos, que ela usou uma frase falando para mim assim, pastora, eu posso até sofrer se isso acontecer, mas eu creio que meu filho é de Deus. Deus me dá e leva a hora que quiser. Irmãos, eu estou rindo porque é isso, irmãos. É uma elevação que eu quero. Aleluia. É uma elevação que eu preciso, irmãos, porque eu luto até a última hora. Eu sou igual Jesus, Rafael. Quando Jesus sabia que tinha que beber o cálice, ele disse, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E eu faço essa oração, Senhor, se possível for, deixa mais um pouquinho comigo. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí eu finalizo com Jesus, mas como você não assim. Mas esse entendimento, irmãos, que recebeu me entregar precocemente, achei supremo isso. Mas eu dei esse exemplo porque para mim foi radical. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a gente presta conta do que Deus nos dá. A gente precisa ter esse entendimento. Olha o versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha Jesus falando. Tudo que me deste provém de ti. Irmãos, eu tenho uma expectativa na minha vida. E a expectativa que eu tenho
na minha unicidade. Singularidade é: Senhor, não deixa vir para a minha vida nada que não seja do Senhor. Porque, Senhor, eu posso me enganar, eu posso desejar o que não é para mim, eu posso querer, Senhor, o prato de lentilha, que é uma troca, Senhor, desnecessária. Tudo que me deste provém de ti. Irmãos, deixa o Senhor fazer as suas escolhas. Em todos os sentidos. Às vezes, quando a gente está desempregado, a gente quer pegar o primeiro emprego que vem. A gente não está namorando, quer pegar o primeiro namorado, a primeira namorada que vem. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Quero te dar um conselho, irmãos, porque na minha vida tem dado certo. Deixa o Senhor cuidar dos detalhes. Deixa o Senhor trazer o que é dele e levar para longe o que não é dele. Porque luz ofusca a treva. Então o que vem pelas trevas vai sair pelo poder da luz, em nome de Jesus. Diz assim, ó: porque lhes dei a palavra que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Olha o que Jesus diz no versículo 8: eu dei a palavra para eles que tu me deste. E aí ele nos deixa um conselho: irmão, não libere conversas, palavras que você está no teu coração quer liberar. Deixa Deus conduzir as suas conversas. Liberam palavras que sejam do céu para a vida das pessoas. Não olhem com teus olhos, porque os nossos olhos e o nosso coração, irmãos, é enganoso. Só Deus nos vê por dentro e sabe de verdade quem nós somos. Às vezes tu olha uma capa e você dá um monte de palavra boa para aquela capa. Mas sabe o que o Senhor quer? Sabe o que o Senhor às vezes quer? Arrancar aquela capa e tratar daquela pessoa. Que os nossos olhos recebam colírio dos céus, que o nosso ouvido receba uma unção para que palavras doces não nos engane, que o nosso coração seja selado por Deus, para que não entre coisas que o Senhor não quer que entre. Diz assim, ó, o versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Irmãos, que revelação profunda. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Mais alto, irmãos. Glória a Deus. Olha só o que Jesus diz: Pai, as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas. Irmão, isso é bom demais. Isso significa que não teremos falta. O Senhor vai nos suprir com aquilo que precisamos. Porque as tuas coisas são minhas, Senhor. Aleluia. Eu tenho uma frase, irmãos. Tem gente que diz, algumas pessoas falam: não, eu sou humilde, que Jesus dá, tá bom. Não sou não, irmãos. Eu gosto daquele versículo que eu vou comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para o ímpio, não. O melhor dessa terra é para mim, que conheço o Deus do ouro e da prata. O melhor dessa terra é para mim e para você, que andaremos nas mansões celestiais por rua de ouro, irmãos. Mas o que Deus tiver que nos entregar aqui nessa terra, que nós possamos receber e usufruir. Porque crente, irmãos, não vive de miséria. Eu não estou dizendo que você precisa ser rico, não. Quero que você entenda. Nem todo mundo nasceu para ser rico, irmãos. Mas miseráveis não combinam com presente. Não combinam, irmãos. Tua vida precisa ter abundância de prosperidade. O que é isso? É a ausência de necessidade. Tu precisa ir, Deus supre. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus é um bom patrão.
acho que o que me mantém no meu trabalho secular, não. Porque Deus pode fechar todas as portas. Eu posso ser assim, advogada top. E ainda assim, irmãos, o Senhor decidiu não fazer nada por mim. Eu creio, irmãos, que Deus pode usar o meu trabalho para me abençoar. Eu creio, irmãos, que a minha prosperidade, ela vem do Senhor. Quando eu estou trabalhando, peticionando, irmãos, sempre, quando eu vou escrever uma petição, digitar, eu coloco as mãos sobre a minha cabeça antes de começar aquele trabalho. Eu digo assim: olha, Senhor, se tem algum fundamento que eu desconheço para essa petição, traga luz à minha cabeça, me faça peticionar, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor, que eu faça um excelente trabalho e que essa pessoa prove da prosperidade que o Senhor tem para mim. Porque nós somos seres de luz que exalamos a essência do Senhor. Eu creio assim, tu crê? A glória, porque tem essência da tua vida, irmãos, para dar para outros. O versículo 12 diz assim: estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Olha a profundidade: nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. De quem Jesus estava falando? Ele estava dizendo assim: olha, tu me deu um montão, Senhor. Eu cuidei de todos, com muito cuidado e zelo. Nenhum se perdeu, Senhor. Teve só uma exceção: Judas. Esse Senhor não teve jeito. Mas esse Senhor, tu sabe, foi a exceção que precisava acontecer. O que a gente aprende com isso, irmãos? Meu Deus. O que a gente aprende com isso? Que nem sempre o que aparentemente não deu certo significa que é reprovação do Senhor. Amém. Tem coisas que tem que acontecer, são as exceções de Deus, para que se cumpra a palavra e para que aconteça o nosso ministério florescer. Senhor, eu cuidei de todo. O legal é misericórdia, Senhor. Eu fui irreparável. Naquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz com perfeição. O único que demandou, tu sabe, a culpa não foi minha. Eu fui inculpado. Dei a mesma referência para todos. Judas escolheu um caminho diferente, Senhor. Acho que Deus, irmão, já faz isso com a gente também, para a gente não se sentir grupo humano. Mostrar para a gente que, irmão, o executar é nosso, mas o finalizar é de Deus. Aleluia. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, uma única condição, a condição de excelência. O final é Ele quem garante. Quando você sabe, irmãos, quando você sabe, você reconhece. Olha para a tua mão, olha para a tua mão. Você tem trabalho, tem obras do Senhor. Irmãos, quando tu sabe quem tu é diante do Senhor, as coisas negativas não te afastam dele. Aleluia. Porque tu sabe que tu fez com a perfeição que Ele te pediu. Tu pode dizer: Senhor, eu fui como Jesus, eu fiz. Tu sabe. E diz assim, ó: mas agora para ti te digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aí olha o que Jesus diz: eu falo isso para que vocês tenham uma alegria completa em vocês mesmos. Vamos falar de alegria, é algo que mexe com a gente. A gente precisa diferenciar felicidade de alegria. O que é felicidade? Felicidade são resultados de momentos legais que nos traz euforia e contentamento. Isso é felicidade. Eu olho, estou vivenciando um momento, meu Deus, que felicidade. É só um momento. Alegria é um fruto do Espírito. Alegria é um fruto do Espírito. Não entra e sai da nossa vida, não. A alegria precisa estar em nós. Se tu olha para a vida e está te faltando alegria, tu precisa mais de Jesus. Jesus, eu preciso desse fruto do Espírito, que é a alegria. Eu até aceito que a felicidade vem e vai, mas eu preciso ter essa alegria, porque a alegria, irmão, é a sensação de conforto, de contentamento. Isso é alegria.
Senhor quer te dar, irmão. O Senhor não nos chamou para a gente viver sem alegria. Jesus disse, ó, para que eles tenham alegria completa. Se você está sentindo que a tua vida está faltando isso, nós clama ao Senhor para o Senhor te dar. Precisamos ser servos. Que o nosso coração esteja recheado da alegria. E diz assim, ó. Me perdi aqui. Aqui, o 14. Desde a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. O que Jesus deixa bem claro nesses versículos? Eu não sou do mundo. Bata esse nosso muito bom. Eu não sou do mundo. Irmão, se você não é do mundo, para de se comportar como tal. Ai, Jesus não cobra nada de ninguém quer cobrar tudo. Ai, fulano faz, acontece e não acontece nada. Comigo já acontece isso. Tudo é do mundo, irmãos. E nem queira ser, porque a Bíblia diz que os que são do mundo é como a folha seca. Eles secam e o vento leva eles para qualquer lugar. Tu não vai para qualquer lugar. Tu tem direção do Espírito para te conduzir. E tu precisa entender na sua unicidade. Eu não sou do mundo. Porque quando isso ficar claro em nós, a unidade de verdade será uma potência. Quando a igreja, comunidade entender, irmãos, que a atitude de igreja é diferente do mundo. Não deixe que o mundo, irmãos, com a sua sutileza, entre na congregação do justo. Senhor, joga colírio sobre os nossos olhos, para que a gente enxergue, Senhor. Não sou do mundo. Tenha essa certeza no teu coração. Tu não é do mundo. Tu não vai falar como um mundano. Tu não vai agir como um mundano. Tu não vai responder como um mundano. Porque tu não é do mundo. Aí diz assim, ó. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, quem crê na palavra aqui? Quem crê na palavra? Quem crê? Graças a Deus, a igreja crê na palavra. Irmãos, se a gente crê na palavra, a gente tem uma bússola a seguir. Essa palavra é verdade, é o que a gente precisa praticar. Aí diz assim, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha o que ele diz. Primeiro ele diz que a palavra é a verdade. Então a gente já sabe o que é verdade. Verdade é a palavra. Aí depois ele diz assim, ó, que eles sejam santificados por essa palavra. O que é ser santificado? É ser separado para o Senhor. E o que vai nos separar, irmãos? O conhecimento de Deus através de tua palavra. Já viu que tem pessoas que ficam perdidas? Eu não sei se Deus quer isso, se Deus quer aquilo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade para entender a indecisão. Porque eu acho que a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Ah, não sei se eu pego isso ou não. Furtai de Deus. Tu já tem resposta. Não. Estou com vontade de pecar. Quero cobiçar a mulher do próximo. Quero cobiçar o marido do próximo. Posso? Não. Quero dar uma puladinha de cerca. Posso? Não. A Bíblia não é verdade. E se essa verdade traz verdades de saber para a minha vida, eu vou me santificar. Não, Senhor, não farei isso, porque a tua palavra me diz para não fazer. O que a gente precisa entender, irmãos, isso aí tem que ficar muito claro na nossa cabeça, que às vezes a gente não entende, é que, olha só, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Se existem regras para o homem, estabelecida pelo homem, que a gente precisa cumprir,
A gente precisa cumprir. A Bíblia manda você pagar a tua luz e não colocar um gato? Não. A Bíblia manda tu ser honesto. Honesto é você roubar light? Não. Tu sabe o que tu precisa fazer. Só fazendo a junção da interpretação. Então eu preciso me santificar no que a Bíblia diz e no que os homens estabelecem. Aquilo que os homens estabelecem que não fere os princípios de Deus. Mas eu vou te falar, irmãos, a gente vive num país muito maneiro. Eu sou da área do direito, irmãos. Eu sou apaixonada pela Constituição. Porque o que você vê de pessoas dizendo, não, porque o direito fere as coisas de Deus, fere nada, irmãos. Você olha, ele tem tanta ligação com a palavra, que é algo profundo. Ele estabelece o liame, ainda até porque é um país teocrático. Então ele estabelece ali o liame entre as religiões, irmãos, e o governo. Que é tudo para que a sociedade viva da melhor maneira possível. Então seremos santificados quando entendermos que é a palavra que nos santifica. Aí diz assim, o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente precisa ser um para que o mundo creia. Mas olha só, agora Jesus está falando aqui no versículo 21 na singularidade, na unicidade. Olha o que ele diz. Eu preciso ser um com o Senhor, como o Senhor é um comigo, para que o mundo reconheça a tua glória. Singularidade. Eu sozinha, na minha individualidade, representando o reino. Eu sozinha representando o reino, glorificando o Senhor. É isso que é estabelecido no versículo 21. A unicidade de nós como indivíduo representando a igreja. Agora olha o 23, que é o nosso tema. Olha aqui, eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Agora é unidade. Agora é unidade. Agora ele diz assim, que o mundo reconheça que tu me enviou e que o mundo reconheça que eu enviei eles, igreja. E que o mundo, olhando a igreja, olhando essa unidade, entenda a manifestação do Senhor em amor para com a igreja. Irmãos, sabe por que eu amo o Senhor? Tudo termina em amor. O amor nos comprou. O amor nos selou e o amor nos torna potência. E se hoje estamos aqui, quero que você fique de pé como igreja. E eu quero que você entenda, irmãos, que você de verdade é uma potência como igreja, quando você entende quem é você diante do Senhor. Eu não posso estar num grupo, irmãos, que está remando para a direita e eu, na minha singularidade, remando para a esquerda. Eu preciso entender o que Deus tem para mim. Coloque a mão sobre o teu coração e diga, Senhor, eu entendo o que tu tens para mim. Eu entendo o que tu tens para mim. Eu entendo o que tu tens para mim. Eu quero deixar essa palavra para o coração de vocês. E eu quero dizer que o amor de Deus, que um dia me alcançou, me salvou, abriu os meus olhos, possa ser esse mesmo amor que alcance todos aqui, que o amor do Senhor seja refletido para aqueles que nos observam. Que o Senhor derrame sobre nós a glória dEle, a luz dEle, o poder dEle e a singularidade dEle como
em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com a sua salva? Aleluia! Eu quero que você feche os seus olhos por um momento, porque a pastora falou sobre unicidade. E ela falou que não tem como você caminhar em unidade como igreja se você não está harmonizado com você mesmo. Porque se unicidade é você estar bem com você mesmo, é você saber de verdade aonde você quer chegar, o que Deus tem para fazer na sua vida, o que você tem capacidade para experimentar. Se unicidade é tudo isso, você primeiro precisa estar em paz com você mesmo. Você primeiro precisa estar de bem com você mesmo, para que você depois consiga viver em unidade com o Senhor. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, porque de repente você diz: eu tenho dificuldade para me relacionar com os meus pais, eu tenho dificuldade para me relacionar com os meus irmãos, eu tenho dificuldade para me relacionar no meu local de trabalho. Por onde você passa, você deixa um rastro de inimizade. De 10 pessoas que você se relaciona, você consegue ter paz com um, porque esse um decide fazer vista grossa para tudo que você faz, e os 9 você vive em inimizade. E por onde você passa é isso, e o teu discurso é: não, me odeiam, não gostam de mim, eu causo inveja nas pessoas. E é sempre o mesmo discurso. Por onde você passa, a sensação que você tem é que você é sempre a vítima e de que todos os outros são os vilões. Se isso não acontece, ou melhor, se isso já acontece há muito tempo, está na hora de você parar para pensar e buscar saber, olhando para si mesmo, se o problema, em vez de estar fora, está dentro. De repente o problema esteja dentro. Então nós vamos orar para Deus trazer cura, porque essa palavra de reflexão é para, de alguma maneira, fazer você entender: olha, você não pode estar bem com os outros se você não consegue estar bem com você mesmo. Vamos orar. Depois eu quero que seja cantado esse refrão. Coloque a mão no seu coração. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. A tua serva falou de unicidade, Senhor, e a temática, a unidade é uma potência. Mas a gente não consegue viver em unidade com os outros se a gente não consegue viver bem com nós mesmos. Quantas pessoas, meu Deus, elas estão caminhando sozinhas porque ela tem dificuldade para caminhar em unidade. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, joga por terra essa orfandade da vida desse homem. Joga por terra essa orfandade da vida dessa mulher. Porque até quando Jesus disse no capítulo 16, versículo 32, o Evangelho de João, até quando Jesus disse: Pai, Senhor, todos me abandonaram, mas Tu não me abandonou. Isso prova, Senhor, que quando a gente entende o que é caminhar em unidade, o Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. Se faltar o abraço do amigo, se faltar o eu te amo do Pai, o Pai dos pais nos acolhe. Mas, Senhor, se esse sujeito, se esse indivíduo, ele está tendo dificuldade para caminhar em unidade, Senhor, porque ele é alguém adoecido. Como diz a Tua palavra, Tu faz o solitário
família e ela tem dificuldade para se relacionar a Deus. Trata desse homem, Senhor, porque ele não consegue abaixar a guarda. Ele está sempre se relacionando, esperando o pior das pessoas. Senhor, tu foi traído, mas tu não se permitiu amargar. Tu deu uma nova oportunidade. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, tira esse amargo do discurso dele. Tira esse amargo do discurso dela. Tira esse véu da ponta da língua. Aonde, Senhor? Ele só sabe maldizer as pessoas que passaram pela vida dela. Ela só sabe maldizer as pessoas que passaram pela vida dele, Senhor. É como se sempre ele foi a vítima. Como se sempre ela foi a vítima. Senhor, esse é o olhar do doente. Porque quando nós temos um olhar de amor, nós entendemos, Senhor, que os outros podem até errar conosco, mas nós erramos também, Senhor. Mas quando nós entendemos o poder que a unidade tem, a gente passa por cima do rancor, a gente passa por cima da amargura e a gente perdoa. Senhor, como um louvor da Igreja Batista foi impetrado sobre perdão. Traga perdão para os corações nesta hora. Feche os seus olhos e vai receber. A gente passou um pouquinho do horário, mas não seja impedido de receber, não, meu irmão. Seja curado nessa hora. Se você decidir se abrir para ser curado, seja perdoado nessa hora. Se você se abrir para ser perdoado, você é único. Mas não é porque você é singular que você não pode viver no plural. Não significa que você é único, que você não pode viver no coletivo. O coração, meu irmão, não tem valor algum se ele está fora do corpo. O estômago não tem sentido algum se ele está fora do corpo. A cabeça não tem valor alguma se ela está fora do corpo. O dedo mindinho não tem valor algum se ele está fora do corpo. Órgão fora do corpo entra em estado de apodrecimento. Órgão fora do corpo entra em estado de apodrecimento. Apodrecimento. Então hoje volta